Agora falamos do governo federal, gente, que definiu o cronograma para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá. O estado de São Paulo, que vai receber o empreendimento, foi excluído do financiamento direto da mega obra. Thaisa Medeiros vem contar todos os detalhes para a gente ao vivo. Thaisa, uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na programação. Esse cronograma fica de janeiro até dezembro de 2024, em torno desse túnel que vai ser construído aí do Santos até o Guarujá. Esse túnel submerso vai ser uma parceria público-privada e deixou aí o estado de São Paulo excluído desse financiamento. Para essa obra não deve então ser usado também o orçamento da União. Quem vai financiar essa obra é a Autoridade Portuária de Santos, a antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que é uma estatal que tem sido bastante lucrativa nos últimos anos. Então não terá o orçamento da União e também do governo paulista. O governo paulista é representado aí pelo governador Tarcísio de Freitas, que é inclusive uma pessoa que vinha tratando muito desse assunto do túnel submerso, vai ficar apenas com a contribuição de compartilhar aí o projeto de engenharia e também com atenção ao licenciamento ambiental. Então vão ser esses dois pontos de atuação. A parte do financiamento ficou de fora aí o estado de São Paulo. O valor estimado para essa construção fica em torno de 5 a 8 bilhões e as obras começam em 2025 com previsão de entrega até 2028, tendo aí esse leilão então em 2024 para fazer essa obra. Segundo esse cronograma tentativo que foi divulgado pelo governo federal, o próximo passo é até 15 de fevereiro, já agora, para conseguir entregar a revisão final dos estudos para a construção. Então, mas nem tudo ainda está definido, tem alguns pontos. Um dos pontos que ainda requerem definição é o tamanho do aporte que vai vir de cada lado, tanto do lado da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Isso ainda não ficou definido e provavelmente será nas próximas etapas aí desse cronograma que foi divulgado. O atual governador Tarcísio de Freitas justamente tocou direto esse processo da construção desse túnel quando ele foi ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro. A intenção era justamente ser um processo licitatório, com uma iniciativa privada, mas quando Lula chegou ao poder, isso ficou um pouco parado, essa tratativa toda ficou estagnada por conta disso. Agora volta à tona, mas com uma grande parte de contribuição do governo federal, deixando um pouco de lado a participação do Tarcísio. Então esse é o cenário que a gente vê agora para a construção desse túnel, que vai de Santos ao Guarujá. E é claro, sem a participação, o financiamento acaba deixando então um pouco de lado o estado de São Paulo, como eu vinha dizendo aí. Muriel, volto contigo. Perfeito, Thaisa. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos seguir, então, repercutindo esse assunto, porque, como a gente pode ver, por trás dessa grande obra, uma obra muito importante para o estado de São Paulo, tem esse fator que é decisivo, que é um fator de contextualização, um contexto todo político. Basicamente, é quase como se fosse uma briga para ver quem é o pai dessa obra. Assim, né, Pedro Duran, que a gente acompanhou a posse de Tarcísio de Freitas e aí depois de Lula e aí Márcio França também, a gente começou Márcio França como ministro, né? A gente começou a acompanhar já algumas movimentações com relação a esse cenário e essa obra específica, porque Tarcísio estava muito investido nela quando estava no governo federal, né? Pois é, a gente está falando de 6 bilhões de reais, dos dois maiores orçamentos do país, que é o orçamento do governo federal e o orçamento do governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Republicanos, reivindicava fazer essa obra, mas era também ele que queria a concessão do Porto de Santos e essa obra como uma contrapartida da concessão do Porto de Santos. O túnel que vai de Santos ao Guarujá é esperado há anos pelas pessoas que vivem lá e ele tem um valor eleitoral muito importante, porque a gente está falando da Baixada Santista de São Paulo, que tem ali Guarujá, Santos, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, que é a cidade onde Márcio França, que foi governador, foi prefeito por 2 vezes. O filho dele, deputado estadual, tem ali a base eleitoral na Baixada Santista. Então, há uma disputa eleitoral que também está em jogo. E aí é importante lembrar que, para além dessa disputa que tem Márcio França e Tarcísio de Freitas, para ver quem vai ser o pai, o padrinho, o dono dessa obra, tem também o Silvio Costa, que é o novo ministro de Portos e Aeroportos, aparece na nossa tela agora, que é do Republicanos.
o mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Então é também uma briga dentro de casa, porque dois correligionários estão disputando para ver quem vai pagar a conta. O bom é saber que essa conta vai ser paga. E agora o governo federal encontrou uma forma de dar vazão para isso. Mas então, o governo estadual está descartado. Convido quem acompanha esse assunto, tem interesse em saber mais, entrar no nosso site, porque tem 2 matérias do Daniel Rittner, nosso diretor lá em Brasília, que é um dos jornalistas que mais entendem de infraestrutura e conversou com esses personagens, explicou direitinho, tintim por tintim, desse imbróglio, mas a gente vê como parece que uma coisa pontual e que tem uma relação ali de governo federal e estadual, já começa a interferir na campanha eleitoral de 2024, porque isso certamente tem impacto na eleição para aqueles municípios ali daquela região, Muriel. O que importa é que pelo menos essa obra vai avançar e vai sair, né? Pelo menos é o que parece. Havia inclusive um acordo lá atrás, um começo de acordo entre o Rui Costa, ministro da Casa Civil, e o Tarcísio de Freitas para o governo estadual bancar metade da obra, tirar 3 bilhões do bolso e colocar lá. Só que aí eles foram ver o orçamento do governo estadual e não encontraram os 3 bilhões. E aí havia uma conversa de que o BNDES poderia pagar para o governo estadual e o presidente Lula teria dito, segundo as fontes do governo federal com quem eu conversei, que, bom, mas se o BNDES vai emprestar o dinheiro para o governo estadual, vamos fazer a gente a obra. E aí, desse jeito, vai ser feita a obra, portanto, agora sob o comando do ministro Silvio Costa. O governo federal assume, portanto. Obrigada, viu, Pedro?